a gente tem aí o exercício 1. A gente tem que os pontos A, ponto A aí é o 5, 2, 5, 2 não, 5, 4. Ponto B, a gente tem 2, 0. E o ponto C a gente tem 0, 0. Deixa eu trazer mais agora. Beleza, e a gente quer saber o perímetro, né? Nossa, cadê? O que eu fiz? Deixa eu voltar. Aí, ele quer o perímetro. Então, para achar o perímetro, a gente tem que fazer o quê? A gente tem aí os pontos do nosso triângulo. A gente tem o ponto A, B e C. Para a gente saber o perímetro, a gente tem que saber o valor aqui desse lado e desse lado. Como que a gente acha esses valores aí? Para achar esses valores, a gente precisa fazer a distância desses dois pontos. Qual que é a distância do ponto A até o ponto B, tá? Então, para fazer isso, é só fazer a distância entre dois pontos. Foi isso que a gente estudou lá na nossa geometria. Então, a distância, primeiro, do ponto A ao ponto B. Como que a gente calcula aí essa distância? A gente faz Raiz isso. de XB e XA, menos XA, na verdade. Isso, XB Menos XA. menos X de A Ao quadrado quadrado mais YB menos YA menos YA. Isso, ao quadrado. ao quadrado. Aí. Oi, Bia, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia, tudo e você? Tudo bem. A gente está corrigindo a prova que a Isa fez semana passada e a gente está corrigindo, tá? Estamos no exercício 1. Tá bom. O que é esse exercício 1? Ele fala para a gente determinar o perímetro do triângulo que tem como vértices esses pontos A, B e C. Tá? Então, para achar esse perímetro, a gente precisa saber o valor dos lados desse triângulo. Para achar o valor, a gente faz aí a distância entre pontos. Então, primeiro aí a distância do ponto A ao ponto B. Então, essa é a fórmula aí que a gente usa. Aí, trocando os valores, a gente fica Então, fica 2 menos 5. Isso, 2 menos 5 ao quadrado, Ao mais quadrado, menos 4. Então, 0 menos 4. isso. É o inverso. Então, Vai ficar menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. isso aí. Daqui a gente... Ali vai ficar 9, é 9 mais 16. E 9 mais 16, aí a gente fica com 25. isso, 25, raiz de 25, 5. ok? Então, a gente achou aí o primeiro valor. Eu só vou apagar aqui. Essa eu nem lembro, eu acertei? Acertou. Eu nem lembro. Eu ainda coloquei ainda, acho que 5 mais alguma coisa, mais raiz de 41. Isso. Deixa eu só Acho colocar que foi aqui. isso que eu Deixa coloquei. eu deixar. Eita. B e C. Então, a gente achou que o valor aí de A a B deu 5. Só pra gente deixar anotado que eu tenho que apagar. Beleza. Agora a distância, vamos fazer de B a C. Okay? Eu não vou escrever a fórmula de novo para a gente poder ir um pouquinho mais rápido. Então, aqui, já pode trocar os valores. Então, a gente Então vai fica 2, pode ser. ou 2 menos 0. 2 menos 0 ao quadrado.
quadrado mais 0 menos 0 ao quadrado. Isso, Vai dar raiz de 4. isso. É 2. Ok? Então, aqui essa distância, esse lado, a gente achou vale 2. Ok? Agora aí, a distância do nosso A ao C. Então, é 5 Uhum. menos 4, menos 0, Isso. menos 0 ao quadrado, mais 4 menos 0 ao quadrado. Então, vai ficar 25 Uhum. mais 16, Que dá a raiz de 41. 41. Isso aí. Como ele quer o perímetro é a soma dos lados aí. Então, o perímetro vai ser 5 mais 2 mais raiz de Mais 41. raiz de 41, que dá 7 raiz de 41. Exatamente. Ok? Então, essa é a nossa resposta final. Ok? Bem simples. Alguma dúvida nesse exercício? Não. Beleza. Então, aqui o nosso exercício 2. O exercício 2 fala o seguinte. Esse deixa eu até puxar mais para cá, ver se dá para fazer. Determine a equação reduzida da circunferência que tem centro em 4, 3 e raio, raiz de 21. O que é a equação reduzida da circunferência? Então, ela é dada dessa seguinte forma. X menos x de c ao quadrado mais Y menos YC ao quadrado. igual A raiz ao quadrado. Ao raio ao quadrado. Isso, ao raio ao quadrado. Então, a gente tem o que aí? A gente tem C e a gente tem o raio. Então, para a gente achar essa equação, é só substituir os valores. Então, a resposta vai ser x menos x de c. 4 Mais ao y quadrado mais Y menos 3 ao quadrado. exatamente, igual A raiz de 21 ao quadrado. 21 ao quadrado, ok? A gente pode arrumar aí esse raiz de 20 ao quadrado. Então, a gente fica com x menos 4 ao quadrado. 4 ao quadrado mais Y menos 3 ao quadrado igual a 21. Exatamente. E aí, essa é a nossa equaçãozinha aí dessa circunferência, ok? Próximo exercício aí, o que a gente tinha? Determine as coordenadas dos focos e a excentricidade da elipse, dada por essa equaçãozinha aí. Então, a gente tem essa elipse com a equação 2x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 36. Okay? Então, a gente tem essa elipse. Lembrando que como que é aquela nossa fórmula da elipse, qual que é a equação? A equação da nossa elipse, ela é x ao quadrado sobre a ao quadrado. A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Ai, tá difícil aqui. Deixa eu... Cadê? Volta lá. Volta. Aqui. Não tô conseguindo usar o quadrado ali. Quadrado. Tá bem feio, mas só pra gente lembrar. Então, essa é a equaçãozinha. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer com que essa equação, ela fique com essa cara aqui, igual a 1. Então, vamos lá. Pra gente fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente divide aqui, ó, dos dois lados dessa equação por 36.
Por que que a gente faz isso? Para que aqui apareça o 1, tá? Como aqui nessa equação você precisa do 1, a gente faz isso para a gente achar o 1 desse outro lado. Então, 36. Beleza. Então, fazendo aí essa conta, a gente fica com isso, a gente pode simplificar algumas coisas. O primeiro termo a gente vai ficar com x² sobre 18 mais y² sobre 9 igual a 1, ok? Então, a gente tem o quê? Que esse valor aqui vai ser o nosso a², esse valor aqui é o nosso b², ok? Então, vamos anotar isso daí. Então, a gente tem que o nosso a² é 18 e que o nosso b² é 9. Para a gente achar foco e excentricidade, a gente precisa do nosso valor de C, tá? Então, a gente precisa achar o valor de C ou C², nosso valorzinho de C. Para achar o valor de C, a gente pode usar uma relação que a gente encontra na elipse. Essa relação ela é dada por a² é igual ao b² mais C², ok? Substituindo os valores, quanto que é a² é 18, b² a gente tem aí que é 9. 9. E C² que a gente quer descobrir. Estou jogando aí o 9 para lá, né? A gente fica com 9 é igual ao C², né? Porque o 9 vai para lá negativo, 18 menos 9, 9, ok? Então, C² é 9. Então, o valor de C vai ser o quê? Raiz de 9, que é igual ao mais ou menos 3, né? Mas como a gente está falando de medida, a gente está falando das medidas em uma elipse, a gente não usa o valor negativo, tá? Porque não existe medida negativa. Então, aqui a gente vai ficar que o nosso C é 3, ok? A gente aí achou o valor de C, que é 3. Então, a gente precisa fazer o quê? Agora achar as coordenadas dos dois focos e o valor da nossa excentricidade. Então, para a gente achar os valores dos focos, a gente tem aqui o valor do foco 1. A gente tem o valor do foco 1 e o valor do foco 2. O foco 1 ele é dado por menos C0 e o foco 2, C0. Ou seja, a gente tem o que aqui? O nosso foco 1 ele vai ser menos 3, 0. E que o nosso foco 2 vai ser 3, 0. Ok? A excentricidade. A excentricidade ela é dada por C sobre A. Ok? C, a gente... Isso. Quanto que é? 9. Não, 3. Isso. 3 sobre... 9. Por que sobre 9? Ah, sobre 18. Verdade. Isso. Ó, só que lembra que 18 é A², tá? E aqui a gente tem A. Então, o nosso Então é A, 9. ele é raiz de 18. Não, calma. Raiz de 18 não tem, certo? Não, não tem certinho. Mas a gente tem o quê? Aqui, ó, raiz de 18, a gente pode dar uma ajeitada aí nessa raiz. Porque, ó, 18 ele é o quê? Faz aquele esqueminha. 18 é 9, 3, 3. 3, 3. Então, o que que é aí? É 2 vezes 3². Então, a gente pode Então é arremessar 2 raiz de 3. 3 raiz de 2, ao contrário. Porque é o 3 que tem 2, ok? Então, a gente tem aí que o valor de A é o nosso 3 raiz de 2. Então, a gente pode trocar aí no nosso valorzinho. Vai ser 3 raiz de 2. Isso, 3 raiz de 2. Aqui, 3 em cima e 3 embaixo, a gente pode simplificar, a gente fica com 1 sobre raiz de 2. Só que não pode ter raiz aí embaixo, então a gente faz o quê? A gente vai racionalizar. Okay? Então, esse 1 raiz de 2, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Então fica a raiz de 2 sobre 2.
Exatamente. Ok? Então, qual que é a nossa resposta? Os focos têm esses valores aqui, tem essas coordenadas, e a nossa excentricidade é raiz de 2 sobre 2. Ok? Alguma dúvida? Agora eu vi o que eu errei. Viu que tinha algumas coisinhas que você se confundiu ali. Ok? Uhum. Beleza. Próximo exercício. A gente tem aqui o exercício 4. Determine os valores de A, B, C, D e E para que o polinômio P de x e Q de x sejam iguais. Então, a gente tem o quê? Quando a gente está falando aí de polinômios iguais, o que a gente tem? O que a gente precisa? A gente precisa fazer com que os valores que estão aí na frente dos respectivos x à quarta, x à terceira, x à segunda, sejam iguais. Ou seja, o que a gente tem? Que esse valor aqui, ó, a gente tem o x à quarta, né? A gente tem aqui a mais 7x à quarta e 2a menos 13x à quarta. Como esses dois valores aí entre parênteses estão antes do x à quarta, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que os valores aí, a mais 7 tem que ser igual a esse valor aí, de 2a menos 13. Ok? E aí a gente resolve aí essa equaçãozinha. Então, a gente tem o quê? A mais 7 é igual a 2a menos 13. Então, vamos dar uma ajeitada aí e resolver essa equação. Deixa tudo que tem a de um lado e tudo que não tem de do outro lado. Então, passando aí, a gente pode passar aí o nosso a para cá, ok? Então, a gente fica com 7. O menos 13 passa para cá como positivo, mais 13. 2a, o a vai passar para lá negativo, menos a, ok? Então, aqui a gente fica com 20, igual a 2a menos a, a gente fica com a, ok? Então, a gente achou aí o valor de azinho. Para achar o valor de bzinho, a gente tem que igualar aí o que tem x à terceira. Então, no x à terceira, a gente tem b, ok? B vai ser igual a 24 menos 2b. Ok? Passa esse menos b para lá positivo, né? Menos b passa para o outro lado como b positivo. Então, b mais 2b igual a 24. Soma aí b com mais 2b, a gente tem 3b é igual a 24. Ou seja, b vai ser o quê? 24 dividido por 3, que é 8. Ok? Então, esse é o nosso valor de bzinho. Próximo, o nosso czinho. O c é o que está junto com x a segunda, x ao quadrado. Então, a gente tem aí que 6 vai ser igual a meio vezes c. Então, a gente tem aí esse meio vezes c. Veja que aqui é uma multiplicação. Então, quando a gente vai passar aí para o outro lado, a gente passa como 2, tá? Então, a gente vai ficar com 6 vezes 2 igual a czinho. Então, 12 é igual ao nosso czinho, ok? Então, tá aí o valor do czinho. Agora o nosso valor de d. Veja que na primeira equação aí, na p de x, a gente não tem o x sozinho. Então, a gente tem ali 6x ao quadrado mais 3i menos 3. A gente não tem aquele termo com o x. Então, nessa primeira equação aí, na de p, a gente tem que é 0. E na segunda equação, na q de x, a gente tem aí o valor que está junto com o x, 10 mais d. Ok? Para achar o valor de d, a gente precisa isolar d, então a gente vai passar esse 10 aí para o outro lado. Então, a gente fica com menos 10 é igual a d. Ok? E aí, agora o último valor, o termo independente, o valor que está sozinho, a gente tem 3i menos 3 de um lado, tem que ser igual ao 3e que tem aí do outro lado.
Esse 3E, esse 3 está multiplicando aí o nosso E, então a gente passa para lá dividindo, ok? Então a gente vai ficar com 3i menos 3 sobre 3 igual a E. Veja que nos termos aí de cima a gente tem 3 e 3 nos dois termos. Então a gente pode simplificar e a gente vai ficar com i menos 1 é igual ao nosso valorzinho de E. Ok? Então, aí a gente tem os valores de A, B, C, D e E, ok? Sendo A 20, o B 8, C 12, D menos 10 e o nosso E, I menos 1, ok? Alguma dúvida? Não. Não? Então, o que você precisava saber para fazer esse exercício? Que na igualdade de polinômios, você tem que ir igualando os termos correspondentes, ok? E aí, resolver a equaçãozinha aí, geralmente uma equaçãozinha aí, no nosso exercício de primeiro grau, resolvendo, isolando os valores que a gente tem que achar, a gente encontra eles mais facilmente. Próximo exercício, exercício 5, a gente tem o quê? Encontre o resto da divisão do polinômio p de x igual a 2x à quinta menos 3x à quarta mais x à terceira mais 5x à segunda menos x mais 8 dividir pelo polinômio x mais 1, ok? Nesse exercício, a gente ia fazer o quê? Usar o teorema do resto para encontrar o valor do resto dessa divisão. Então, antes, a gente precisa só arrumar aqui, né? Quando a gente está falando do teorema do resto, a gente usa, geralmente, para ficar mais fácil. Em vez de ter esse positivo, a gente troca pelo negativo para a gente saber por qual valor a gente vai usar. Ok? Então, a gente tem o quê? Que o teorema do resto, ele fala que quando a gente tem essa divisão aí, para a gente achar o resto mais fácil, sem ter que fazer essa divisão, pelo método das chaves, ou qualquer uma das outras formas, para ser mais fácil, a gente sabe que o quê? Que P de menos 1 vai ser igual ao valor desse resto. Ok? Então, é só substituir aqui o menos 1 nessa equação, que a gente acha o resto. Ok? Então, substituir aí P de menos 1. Então, a gente vai ficar com o quê? 2 vezes menos 1 à quinta, menos 3, isso, Vezes menos 1 à quarta, menos 1 à quarta, mais uhum, menos 1 à terceira, isso, mais 5 vezes uhum, menos 1 ao quadrado, isso. mais menos 1 mais 8. Isso é menos, né? Que ali tem um valorzinho de menos. Menos 1, É, mais, eu vou colocar aqui embaixo, no caso, mais 8. 8. Então, igual, só resolver aí. Então, 2 vezes menos 1 à quinta. Dá menos 1. Exatamente, menos 1. Como está elevado aí a um número ímpar, fica negativo. Menos 3 vezes 1. 1. Então, eu nem vou colocar aqui para ter espaço para colocar tudo, ok? Então, é vezes 1, mais menos 1 à terceira, Menos 1. menos 1, mais 5 vezes 1 positivo. 1 positivo, eu não vou colocar, menos 1, né? Aqui a gente tem o menos, Mas pode. Mas vai dar mais 1. dá mais 1, isso, mais 8. Mais 8. Okay? Então, a gente fica aqui. 2 vezes menos 1, Menos 2. isso, menos 3, mais menos 1 é Menos menos 6. 1, Menos 1. isso, mais 5, mais Mais 1. isso, Mais 8. mais 8, exatamente. Aqui a gente tem o quê? A gente tem aqui, ó, menos 6, ok? Uhum. E aqui a gente tem mais 6.
Vai dar Então, 0. vai zerar aqui. Sobra 8. Resposta 8. Eu acertei essa, eu acho. Acertou. Hum. Ok? Então, essa usando o teorema do resto, a gente encontra aí que o resto dessa divisão é 8. Ok? Uhum. Belezinha. Deixa eu apagar aqui. E agora o último exercício. O exercício 6. Então, a gente tem o que aqui? Deixa eu aumentar, que esse daqui a gente precisa dar uma olhada nos valores. Então, tá, a gente tem o quê? É um exercício do Enem que eu peguei, que ele usa média, moda e mediana. Então, o que a gente tem? O quadro a seguir mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, em 5 partidas, eles marcaram 0 gols, eles não fizeram nenhum gol. Em 3 partidas, eles marcaram 1 gol e assim por diante. Ele quer saber se X, Y e Z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então a gente tem o quê? Então, ele quer saber qual que é a relação aí entre a média, a moda e a mediana. Então, vamos achar aí. Primeiro, vamos fazer a média, tá? Então, nosso X aí é o valor da nossa média. A nossa média vai ser o quê? Como que a gente vai achar a nossa média? A gente faz aí 0. A soma de tudo. Isso, 0 vezes 5, mais 1 vezes 3. Okay? Porque para achar a média é isso que a gente faz, tá? 0 vezes 5, 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 7 sobre 1. Tudo isso dividido aí pelo nosso número de partidas, que a gente vai ter, que é 20 partidas. Ok? Resolvendo aí essa continha, a gente fica com 45, eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, 45 sobre 20. 20. Ok? Resolvendo aí essa continha, a gente fica com 2,25. Ok? Então, esse é o valor aí da nossa média. Vou colocar aqui em cima o valor da nossa média, 2,25. Ok? Agora, o valor de Y. Y a gente tem que é a nossa mediana. Uhum. Mediana. Ok? Você podia fazer a mediana de duas formas. Ou você coloca aí os valores e encontra realmente o que está no meio, ou a gente tem o quê? Como a gente tem 20 termos, para achar a nossa mediana, a gente precisa ver o termo que está na posição 10 e na posição 11. Ok? Quais valores estão aí na nossa posição 10 e nossa posição 11? Então, até a posição 5 a gente tem o 0. Aí, aqui, até a posição 8 a gente tem o 1. Na posição, até a posição aqui, até a 12ª posição, a gente tem o gol 2. Ou seja, na posição 10, a gente tem o valor 2. E na posição 11, a gente tem o valor 2. Ok? Sendo assim, a nossa mediana é 2, ok? Como as duas são iguais, a nossa mediana tem o valor 2, ok? Uhum. A nossa moda, que é o nosso Z, nossa moda que é o Z. A nossa moda vai ser o quê? Aquele termo que se repete mais vezes. Nem percebi, não estava vendo aqui um pedaço. É o valor. Qual que repete mais vezes? O 2 não, aqui, ó. Quantidade de partida. O que tem a maior quantidade é o 0. Certo? Porque o 0 aparece quantas vezes? 5. O 2 seria o próximo, né? O 2 aparece 4 vezes. Mas como o 0 aparece mais vezes, a gente tem aí que é nosso 0. Ok? Então, a gente tem o quê? Eu vou apagar aqui e escrever de novo. A gente tem que X
que a nossa média deu 2,25. A gente tem Y deu 2. que o nosso Y é 2. Opa, eu queria uma outra cor. A gente tem que o nosso Y é 2. E a gente tem que o nosso Z É 0. é 0. Então, qual que é a relação entre eles? O menor é o Z, ok? Depois do Z vem o quê? O Y. E depois do Y vem o X, ok? Ou seja, Z é menor que Y, que é menor que X. Ok? Então, essa é a nossa relaçãozinha. E aqui no exercício, a gente tinha que essa relaçãozinha é o A. Vou colocar aqui, é o nosso A, ok? Nesse aqui, Isa, você fez certo, você achou os valores certinhos de X, Y e Z, mas na hora de você fazer essa relação aqui, você confundiu, tá? E aí você acabou marcando uma outra resposta. Mas, como você me mandou a resolução, eu pude ver que você fez a resolução certinha, ok? E aí você ganhou acho que metade desse exercício, porque você conseguiu fazer a conta certa, ou 75%, não lembro exatamente quanto que eu dei. Ok? Alguma dúvida? Não, foi bem simples. Então, essa foi a prova, tá? Essa foi a correção. E eu já postei a nota para você lá na plataforma também. Aí, qualquer coisa, você pode me mandar mensagem, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente ainda tem aí uns 10 minutinhos. Eu vou começar a explicar o próximo conceito do 22, tá? Para a gente conseguir continuar no nosso dando continuidade no nosso conteúdo aí. Então, a gente viu na semana retrasada, antes da prova, a gente viu o comecinho lá de teoria dos conjuntos, né? Não sei se vocês se lembram, a gente falou sobre teoria dos conjuntos, resolveu alguns exercícios. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de funções, tá? Eu vou começar, não vai dar tempo de terminar hoje, nem de fazer a explicação. Então, eu não vou postar para vocês fazerem os exercícios lá do Enem, que eu sempre falei que vou passar. Eu não vou postar hoje, vou postar amanhã, depois da nossa aula, porque eu não vou conseguir terminar de explicar esses conceitos, tá? Então, deixa eu aumentar aqui. A gente tem o quê? Funções e conceitos básicos. Então, só para se lembrar um pouco, a gente vai falar aí de função. Como a gente define uma função? Uma função é quando a gente tem as variáveis x e y, sendo que x é um elemento do conjunto A e y é um elemento do conjunto B. A gente fala que é uma função a gente tem uma função quando a gente tem uma relação entre um valor x e um valor y desses dois conjuntos, ok? Então, a gente dá, por exemplo, aqui a gente tem um conjunto A e B, ok? E a gente tem essa função y ou f de x. Então, é assim que a gente vai denotar aí a nossa função, uma função que tem essa relação entre x e y, ok? Ou a gente pode escrever também, você pode ver em exercícios, geralmente, você vai ver essa função escrita dessa seguinte forma: f, dois pontos, a em b. O que isso significa? Isso significa que a gente tem uma função onde a gente tem um x, um valor de x que está em a, que vai até o nosso y, que está em b. É isso que representa esse negocinho aqui que a gente fala de a em b. Ok? E tem um x em A que vai até um y que está em B. Ok? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque talvez vocês, na hora que eu for pegar aqui, não vai dar certo. Ok. Então, é isso que a gente tem. A gente pode representar aí, então, essa funçãozinha dessa forma. Y, que vai ser esse nosso f de x. E a gente pode falar aí f de A em B, ok? Que é um valor de x que vai em y. Okay? Então, a gente tem isso aí.
É isso que representa aqui esse diagrama de Venn. Todos os valores do conjunto A têm uma relação com algum valor do nosso conjunto B, ok? Quando a gente está definindo função, todos os valores de x que estão nesse conjunto A, todos os valores têm que ter uma relação com outro número. Então, todos os x precisam estar relacionados com um y de B para ser função. Se tiver algum que não está relacionado, não é uma função, ok? Uma função, todos os valores precisam estar relacionados. Então, a gente tem aqui um diagraminha de Venn em que mostra uma coisa que não é uma função. Tá vendo que tem alguns pontos aqui no conjunto A que não estão relacionados com o conjunto B? Quando isso acontece, não é dada uma função. Para ser função, todos os pontos de A precisam estar relacionados com algum valor de B, ok? Não quer dizer que todos os valores de B precisam estar relacionados com algum de A, tá? Para ser função, basta que os valores de A estejam relacionados com B, tá? Então, essa segunda imagem aqui é um exemplo de função, tá? Essa não é, porque tem alguns valores em A que não estão relacionados em B, e essa é a função porque todos os valores de A estão relacionados com algum B, tá? Não precisa que todos os Bs estejam relacionados. Aqui a gente tem algumas coisas, alguns elementos importantes da nossa função. A gente tem o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, quando a gente tem uma função que vai de A em B, ok? O que a gente tem? Tem que vão de um x em y, a gente tem o quê? Que o domínio, denotado por aqui por domínio, a gente vê como dom, assim, ou como d dessa função, eles são o quê? Todos os valores de x, ok? Chamado de domínio da função, ok? É o conjunto A. O nosso contradomínio, ele vai ser o quê? Todos os valores possíveis para y, ok? Então, é o nosso conjuntinho B, ok? E a gente tem a imagem dessa função, que elas são todos os valores do nosso y. Então, todos os valores que o nosso x se corresponde, ok? Então, a gente tem que o nosso domínio aí é o nosso conjunto A, o nosso contradomínio é o nosso conjunto B, e a nosso conjunto imagem são todos os valores de y que estão relacionados com algum x, ok? Então, percebam que, como a nossa imagem, então, se a gente tivesse aí aquele desenho lá, né, de A e esse nosso B, a gente tem o quê? Que o nosso contradomínio é o nosso B, tá? E a nossa imagem vai ser todos aqueles valores de y que aparecerem. Então, por exemplo, aqui, se a gente tivesse 2. Veja que a nossa imagem, ela é um subconjunto de D, tá? Ela está lá dentro, ok? É um subconjunto porque ela está aqui dentro do nosso B, ok? Só algumas coisas importantes de vocês perceberem. Então, vejam aqui, ó, a gente tem a imagem que fala exatamente isso. Nosso domínio aí. A gente tem aqui o conjunto A, o nosso contradomínio, todos os valores possíveis aqui, é esse B, nosso conjunto B, e a nossa imagem são esses valores aqui, tá? São os valores que tem a nossa resposta, ok? Então, quando a gente está falando aí, a gente fala sempre de domínio, contradomínio e imagem. É importante lembrar disso, porque sempre fala em exercício, em coisas desse tipo, ok? Agora, funções definidas por uma lei de formação. Então, a gente viu aí que a gente tem uma função quando a gente tem uma relação entre os valores do conjunto A com alguns valores do nosso conjunto B. Como que a gente faz para saber como eles se relacionam, esses x e esses y? Eles são dados, geralmente eles são relacionados por uma função, uma lei de formação. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa figura 5, a gente tem o nosso domínio, nosso contradomínio, a nossa imagem, e a gente tem que a lei de formação, ela é dada dessa seguinte forma. Então, a gente tem uma função, tá? A gente está vendo aqui que tem uma função, todos os valores de A estão relacionados com o valor de B,
E a gente tem essa função g, que vai de a em b, ok? Com a lei de informação g de x igual a 2x, ok? Então, essa é a nossa lei de informação. Então, a cada x, a gente vai ter aqui uma correspondência 2x. Ou seja, se no nosso a gente tem o valor 1, se a gente tem aí que x vai ser 1, o nosso y vai ser de lei de informação 2x, ou seja, vai ser 2 vezes 1, que é 2. Por isso que o nosso 1zinho aí está relacionado com o nosso 2, ok? E aí você faz isso para todos. Se x for 2, pela lei de formação é o 4. Se o x for 3, pela lei de formação, a gente tem que x é 6 e assim por diante, ok? Então, é isso daí que representa uma lei de formação de uma função. É aquela correspondência, aquele fato que faz com que essas duas coisas se relacionem, ok? E para a gente achar aqui os nossos valores, a gente faz dessa forma. Então, a gente tem g de x igual a 2x, para a gente achar aí a nossa correspondência do valor 1, é só trocar aqui os x por 1, e a gente acha que g de 1 aí é 2, ou seja, a nossa correspondência aí com 1 é o valor 2, ok? Alguma dúvida até agora? Não? Não. É só algumas coisas que a gente está relembrando. Eu vou parar por aqui, porque a aula já está acabando, porque senão não vai dar tempo, a gente continua amanhã, não tem problema, ok?